Existe um momento em que você precisa decidir, mas tudo dentro de você está confuso. Você olha para as opções, pensa, tenta analisar, tenta ser racional, mas nenhuma escolha parece segura. Quanto mais você tenta resolver, mais sua mente se divide. E no meio disso surge o medo. Medo de escolher errado, medo de se arrepender, medo de piorar a situação. E isso paralisa. Você não avança, mas também não consegue voltar. Fica preso entre caminhos, carregando um peso que ninguém vê. Se hoje você acordou assim, com decisões importantes na sua frente e sem clareza para seguir, isso não é apenas sobre escolha, é sobre direção. Como está escrito no Salmo 5, versículo 3, pela manhã o Senhor ouve a minha voz e eu apresento a Ele o meu pedido e fico esperando. Perceba isso, não é apenas falar, é apresentar e esperar. Isso muda tudo, porque quando você tenta decidir sozinho, a confusão cresce, mas quando você traz Deus para o centro da decisão, algo começa a se organizar. Sua mente desacelera, sua percepção muda, o que parecia confuso começa a ganhar forma, e é exatamente isso que vai acontecer aqui. Mas antes de receber direção, você precisa entender o que está causando essa confusão dentro de você. Existe uma pressão silenciosa quando você sabe que precisa tomar uma decisão importante. Você sente que não pode errar, que essa escolha pode afetar algo grande na sua vida. E isso gera tensão. Você tenta pensar em todos os cenários, analisa possibilidades, tenta prever consequências, busca segurança em cada detalhe. Mas quanto mais você pensa, menos claro fica. A mente começa a trabalhar em excesso, cada opção traz um risco, cada caminho parece ter um ponto negativo. E isso cria um bloqueio. Você não decide porque quer ter certeza, mas essa certeza não chega. E quanto mais você espera por clareza absoluta, mais a confusão cresce. Mas aqui está o ponto que precisa ser entendido. A confusão não vem apenas da falta de informação. Ela vem do excesso de controle. Você tenta resolver tudo ao mesmo tempo, tentando prever o que ainda nem aconteceu. E isso te sobrecarrega. Mas isso pode ser ajustado. No próximo momento você vai entender por que essa sensação de ter que decidir sozinho aumenta ainda mais o peso que você está carregando. Existe algo que intensifica ainda mais a confusão. A sensação de que tudo depende de você. Você olha para a decisão e pensa que precisa acertar por conta própria, que não pode falhar, que não tem margem para erro. E isso gera um peso desproporcional. Você começa a carregar não apenas a escolha, mas também o medo das consequências. E isso aumenta a pressão interna. A mente acelera, o coração fica inquieto, a dúvida cresce. Você tenta buscar respostas em todos os lugares, mas nada parece suficiente, porque no fundo você sente que ainda não encontrou segurança. Isso acontece porque você está tentando decidir sozinho. Quando você se coloca como única fonte de resposta, a responsabilidade se torna pesada demais. Você tenta controlar o que ainda não pode ser controlado. Mas aqui está o ponto de virada. Você não foi chamado para carregar esse peso sozinho. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso não significa parar de pensar. Significa não depender apenas da sua própria lógica. Quando você entende isso, algo começa a aliviar. Você percebe que não precisa resolver tudo agora, que existe direção disponível, mas ela não vem da pressão. E no próximo passo, você vai entender como a sua própria mente pode estar criando mais confusão do que clareza. Agora você começa a perceber que o problema não está apenas na decisão, está na forma como a sua mente está lidando com ela. Você pensa demais, repete os mesmos cenários, revisa possibilidades, tenta prever cada detalhe. E quanto mais você tenta organizar tudo na cabeça, mais confuso fica.
Isso acontece porque a mente entra em um ciclo. Você busca clareza, mas ao mesmo tempo alimenta dúvidas. Cada resposta gera uma nova pergunta. Cada possibilidade abre outra preocupação. E isso não termina. Você não está mais refletindo, você está girando. E quando a mente entra nesse ciclo, ela perde a capacidade de simplificar. Tudo parece mais complexo do que realmente é. Tudo parece mais arriscado do que deveria. Isso gera ansiedade. E a ansiedade tira sua clareza. Você começa a tomar decisões baseadas em medo, não em direção. Ou pior, você deixa de decidir. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Confusão não é apenas excesso de pensamento, é falta de alinhamento. Quando a mente não está alinhada, ela tenta compensar com controle. Mas controle não traz paz. Ele aumenta a pressão. E no próximo passo, você vai entender por que tomar decisões nesse estado pode levar a escolhas que você nem queria fazer. Agora você precisa prestar atenção em algo que pode mudar completamente o resultado da sua escolha. Decidir sob pressão quase nunca leva à melhor decisão. Quando você está pressionado, sua mente não busca o caminho certo. Ela busca alívio rápido. Você quer sair da dúvida, quer encerrar o desconforto, quer resolver logo. E é exatamente aí que mora o risco. Você escolhe para se livrar da tensão, não para seguir a direção correta. E isso gera consequências. Decisões tomadas com pressa carregam insegurança, falta de clareza e muitas vezes arrependimento. Porque você não decidiu com convicção, você decidiu para parar de sentir. Mas aqui está o ponto-chave. Pressa e direção não caminham juntas. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, não te apresses em teu espírito a irar-te. Isso revela algo mais profundo. A pressa emocional sempre te coloca em posição de erro. Você não precisa decidir agora para provar nada. Você precisa decidir certo. E para isso, você precisa sair desse estado de pressão. No próximo passo, você vai entender porque mesmo tendo várias opções, você ainda se sente inseguro para escolher qualquer uma delas. Agora você chega em um ponto ainda mais desconfortável. Não é falta de opção, é falta de segurança em todas elas. Você olha para os caminhos disponíveis e nenhum parece totalmente certo. Cada escolha tem um risco, cada direção tem uma dúvida. E isso gera travamento. Você não consegue se comprometer com nenhuma decisão porque sempre existe um "e se" puxando você para trás. E se der errado? E se não for o melhor? E se eu estiver ignorando algo importante? Esses pensamentos não param. E quanto mais você tenta analisar, mais percebe que nenhuma escolha é perfeita. Isso te leva a um estado perigoso. Você começa a buscar certeza absoluta antes de agir. Mas essa certeza não existe. E enquanto você espera por ela, o tempo passa e a indecisão cresce. Mas aqui está o ponto que precisa ser entendido. Você não precisa de certeza total. Você precisa de direção. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso muda a lógica. Você não precisa enxergar tudo. Você precisa estar alinhado com quem enxerga. E no próximo passo, você vai entender por que confiar apenas na sua lógica pode estar te afastando da clareza que você procura. Agora você começa a perceber um limite importante. A lógica ajuda, mas não resolve tudo. Você tenta organizar a decisão com argumentos, prós e contras, cenários possíveis. Isso é válido. Mas chega um ponto em que a lógica não consegue te dar a resposta que você precisa. Porque existem decisões que não são apenas racionais. Elas envolvem tempo, direção, propósito e coisas que você ainda não consegue ver. E quando você tenta resolver tudo apenas com a mente, você entra em conflito. A lógica mostra possibilidades, mas não te entrega segurança. Você analisa, calcula, compara,
e mesmo assim continua inseguro. Isso acontece porque você está tentando usar uma ferramenta limitada para algo que exige visão mais ampla. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso mostra que direção não vem apenas do pensamento, vem do alinhamento. Você não precisa abandonar a lógica, mas precisa parar de depender somente dela, porque quando você faz isso, você abre espaço para algo que a lógica não consegue produzir: clareza com paz. E no próximo passo, você vai aprender algo essencial antes de decidir: a importância de parar, mesmo quando tudo dentro de você quer resolver imediatamente. Agora você chega em um ponto que a maioria ignora. Quando tudo dentro de você pede ação, a melhor decisão pode ser parar. Parece contraditório, mas não é. Se você continua tentando decidir enquanto está confuso, ansioso e pressionado, você não está escolhendo com clareza. Você está reagindo ao estado emocional. E decisões tomadas nesse estado carregam o mesmo nível de instabilidade. Por isso, parar não é atraso, é estratégia. Você interrompe o excesso de pensamento, reduz o ruído interno, dá espaço para sua mente desacelerar. E nesse espaço, algo começa a acontecer. A confusão perde força. Você começa a perceber com mais clareza o que antes estava misturado. O que parecia urgente deixa de parecer desespero. Isso não resolve a decisão automaticamente, mas te coloca na condição certa para decidir. Como está escrito no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é direção. Você não precisa correr para decidir. Você precisa se posicionar para ouvir. E é exatamente isso que você vai fazer agora. No próximo passo, você entra em uma oração para silenciar a confusão, acalmar sua mente e preparar seu interior para receber clareza. Agora você não tenta mais resolver na força do pensamento. Você se posiciona. Deus, neste momento eu paro. Eu interrompo a pressa, a ansiedade e o excesso de pensamentos que estão ocupando a minha mente. Eu reconheço que sozinho eu não consigo enxergar com clareza. Eu reconheço que a confusão tem tomado espaço onde deveria haver direção. Como está escrito no Salmo 5, versículo 3, pela manhã o Senhor ouve a minha voz, e eu apresento a Ti o meu pedido e fico esperando. Eu me coloco nessa posição. Eu apresento diante de Ti essa decisão que está diante de mim. Eu entrego cada dúvida, cada medo, cada pensamento que tem me confundido. Organiza o que está desorganizado dentro de mim. Silencia o que está em excesso. Remove aquilo que não vem de Ti, que a minha mente desacelere, que o meu coração se estabilize, que a confusão perca força agora. Eu não vou decidir baseado em pressão. Eu não vou agir movido por ansiedade. Eu escolho esperar a direção. Permaneça por alguns instantes nessa posição. Sinta sua mente se acalmando. Perceba o peso diminuindo. Isso não é apenas um momento de oração. É o início de um alinhamento. E no próximo passo, você vai entender como Deus começa a organizar pensamentos que antes pareciam confusos. Agora você começa a perceber uma mudança interna. A confusão não desaparece de uma vez, mas perde intensidade. Aquela avalanche de pensamentos começa a desacelerar. O que antes estava misturado começa a se separar. E isso acontece de dentro para fora. Deus não traz clareza, apenas mostrando uma resposta pronta. Ele organiza o seu interior primeiro. Pensamentos que estavam sobrepostos começam a se alinhar. Ideias que pareciam urgentes deixam de ter o mesmo peso. Aquilo que era barulho começa a ser filtrado. Você começa a perceber o que realmente importa. E isso gera algo fundamental: discernimento. Você passa a identificar o que vem da pressão, o que vem do medo e o que começa a trazer paz.
Como está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Isso é chave. Quando algo vem de Deus, traz ordem, traz clareza progressiva, traz estabilidade. E quando algo não vem, gera dúvida constante, agitação e insegurança. Agora você começa a separar essas vozes dentro de você. E no próximo passo, você vai entender como diferenciar aquilo que é apenas emoção daquilo que realmente é direção. Agora, você precisa discernir o que está acontecendo dentro de você. Nem tudo que você sente é direção, nem todo pensamento é resposta. A sua voz interna pode ser influenciada por medo, ansiedade, pressão ou desejo. Ela reage ao momento, às emoções e às circunstâncias. E isso gera confusão. Você sente vontade de decidir rápido, depois recua. Em um momento parece certo, no outro já não parece mais. A sensação muda e junto com ela, a direção também muda. Isso não é estabilidade. A direção de Deus é diferente. Ela não depende do seu estado emocional. Ela não oscila com a pressão. Ela não muda a cada pensamento. Ela se mantém. Mesmo que você ainda não entenda tudo, existe uma paz que começa a acompanhar essa direção. Não é ausência total de dúvida, mas é uma segurança interna que não se desfaz facilmente. Como está escrito em Isaías capítulo 30, versículo 21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isso não é barulho, é direção. E quando você aprende a reconhecer isso, você para de correr atrás de qualquer pensamento e começa a esperar pela voz certa. No próximo passo, você vai ativar isso diretamente, com uma oração específica para receber clareza e direção para a decisão que está diante de você. Agora você não apenas espera, você pede com intenção. Deus, neste momento eu coloco diante de ti essa decisão que está diante de mim. Eu reconheço que sozinho eu não tenho clareza suficiente para escolher o melhor caminho. Eu não quero decidir baseado em medo. Eu não quero agir por pressão. Eu não quero escolher apenas pelo que parece mais fácil. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu peço sabedoria agora. Mostra o caminho certo. Alinha meus pensamentos com a tua vontade. Remove toda confusão, toda dúvida excessiva e toda influência que não vem de ti. Se algo não for para mim, tira a paz. Se for o caminho certo, confirma dentro de mim. Eu não quero apenas escolher, eu quero acertar. Direciona meus passos, organiza minhas decisões, fortalece minha confiança. Eu me coloco em posição de ouvir. Permaneça por alguns instantes nessa declaração. Perceba o que muda dentro de você. Isso não é apenas um pedido, é um alinhamento sendo feito. E agora que você pediu direção, existe algo importante que você precisa aprender a fazer. Esperar sem ansiedade. No próximo passo, você vai entender como isso funciona na prática. Agora vem uma parte que desafia muita gente. Você pediu direção. Agora precisa sustentar a espera. E é aqui que a ansiedade tenta voltar. Você quer resposta rápida, quer certeza imediata, quer resolver logo. Mas nem sempre a clareza vem no tempo da sua pressa, e isso gera inquietação. Você começa a duvidar se orou certo, se ouviu certo, se está perdendo tempo. A mente tenta voltar para o controle, mas aqui está o ponto-chave. Esperar não é ficar parado em dúvida. Esperar é permanecer em confiança. Você não está sem resposta, você está no processo de receber. Como está escrito no Salmo 27, versículo 14, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Isso é postura.
Você continua firme, mantém a mente alinhada, não volta para o ciclo de ansiedade. Você não precisa acelerar a resposta, você precisa sustentar a confiança. E quando você faz isso, algo começa a se formar. No próximo passo, você vai entender como reconhecer sinais claros de qual caminho você deve seguir, mesmo antes de ter todas as respostas. Agora você começa a sair da confusão e entrar no discernimento. A direção nem sempre chega como uma resposta completa. Muitas vezes, ela começa como um sinal interno. Você percebe uma inclinação mais clara para um caminho. Um dos lados deixa de parecer pesado. Algo dentro de você começa a se alinhar. Não é euforia, é consistência. A mesma direção continua fazendo sentido, mesmo quando você revisita o pensamento. Ela não muda a cada emoção, ela permanece. Isso é importante, porque aquilo que é apenas impulso muda rápido. Aquilo que é direção se mantém. Você começa a perceber também o que perde força. Opções que antes pareciam fortes deixam de fazer sentido. Caminhos que pareciam possíveis começam a se enfraquecer dentro de você. Isso é filtragem. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Endireitar significa alinhar. Você não precisa enxergar tudo. Você começa a perceber o que se alinha e o que não se sustenta. E isso te aproxima da decisão certa, mas existe um sinal ainda mais claro que acompanha esse processo. No próximo passo, você vai entender o papel da paz na confirmação de uma decisão. Agora você chega em um dos sinais mais confiáveis de direção: a paz. Não é ausência total de dúvida, não é garantia de que tudo será fácil, mas é uma estabilidade interna que permanece mesmo diante da escolha. Quando uma decisão está alinhada, você percebe algo diferente. A ansiedade diminui, o peso reduz. A mente não precisa mais lutar para justificar. Existe um descanso interno. Mesmo que existam desafios naquele caminho, ele não te gera conflito constante. Ele não te desgasta antes mesmo de começar. Isso é importante, porque decisões erradas geralmente vêm acompanhadas de tensão contínua. Você tenta convencer a si mesmo o tempo todo. Precisa reforçar a escolha repetidamente. Mas quando existe direção, a paz sustenta. Como está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Isso significa que a paz decide. Ela não é apenas um sentimento, ela é um indicador. Se a escolha traz agitação constante, algo não está alinhado. Se traz estabilidade, mesmo sem ter todas as respostas, existe direção ali. E no próximo passo, você vai ativar isso de forma prática, com uma oração específica para tomar a decisão certa com segurança. Agora você não apenas discerne, você decide com direção. Deus, neste momento eu coloco diante de ti essa escolha que está nas minhas mãos. Eu não quero decidir baseado em medo, pressão ou impulso. Eu quero acertar. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu entrego essa decisão a ti. Se esse caminho não for para mim, fecha a porta. Se for o caminho certo, confirma com paz dentro de mim. Remove toda a confusão que ainda tenta permanecer. Tira qualquer influência que não vem de ti. Alinha meus pensamentos com a tua vontade. Eu não quero apenas escolher o que parece bom. Eu quero escolher o que é certo. Fortalece minha confiança. Dá clareza nos meus próximos passos. Direciona cada movimento que eu fizer a partir daqui. Eu não vou decidir sozinho. Eu decido com direção. Permaneça por alguns instantes nessa posição. Sinta a segurança começando a se estabelecer. Isso não é apenas uma decisão, é um caminho sendo alinhado.
E agora que você está mais próximo da escolha certa, existe algo importante que você precisa entender. Como evitar arrependimentos depois de decidir. Agora você precisa entender algo que traz segurança depois da decisão. O medo de errar, muitas vezes, não vem da escolha em si, mas do que você acredita que pode acontecer depois. Você teme olhar para trás e pensar que poderia ter feito diferente. Mas aqui está o ponto que muda essa lógica. Arrependimento não nasce apenas da decisão. Ele nasce de decisões tomadas sem alinhamento. Quando você decide com pressa, com medo ou tentando controlar tudo, a dúvida continua mesmo depois de escolher. Mas quando você decide com direção, algo muda. Você pode até enfrentar desafios, mas não carrega o mesmo peso interno. Existe uma convicção de que você fez o melhor com a clareza que tinha. Isso traz estabilidade. Você não fica voltando o tempo todo para questionar. Você segue. Como está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 26, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Isso é consciência. Você observa, busca direção, se alinha, e então decide. E quando esse processo é respeitado, o arrependimento perde força. Você não precisa garantir um futuro perfeito. Você precisa tomar uma decisão alinhada. E no próximo passo, você vai entender como ter coragem para escolher, mesmo quando ainda existe um nível de incerteza. Agora você chega no ponto onde muitos travam. Você já buscou direção, já orou, já alinhou seus pensamentos, mas ainda existe algo que não desaparece completamente: a incerteza. E isso é normal. Nenhuma decisão importante vem com garantia total. Sempre existe um nível de desconhecido. Sempre existe algo que você ainda não consegue prever. Mas aqui está o que muda tudo. Coragem não é ausência de dúvida. É decisão apesar dela. Você não espera sentir 100% de segurança para agir. Você reconhece a direção e escolhe avançar. Isso exige fé. Como está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que você não depende de enxergar tudo para começar. Você dá o passo com base na direção que recebeu, não na certeza completa do resultado. E quando você faz isso, algo acontece. A clareza continua aumentando enquanto você caminha. Você não precisa ter todas as respostas antes de agir. Algumas respostas aparecem no movimento. E no próximo passo, você vai reconhecer sinais claros de que está no caminho certo, mesmo sem ter tudo resolvido. Agora, você começa a perceber confirmações. Não são sinais exagerados. São ajustes internos e externos que indicam alinhamento. Dentro de você existe mais estabilidade. A mente não volta para o mesmo nível de confusão. O pensamento se mantém mais firme. A decisão começa a fazer sentido de forma contínua, não apenas em momentos isolados. E fora de você, algumas coisas começam a se organizar. Situações que antes pareciam bloqueadas começam a fluir. Pequenas portas se abrem. Conexões acontecem de forma mais natural. Isso não é coincidência, é alinhamento sendo confirmado. Como está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Confirmados significa sustentados. Você não precisa forçar tudo. Existe um movimento acontecendo junto com a sua decisão, e isso fortalece sua confiança. Mas aqui está o ponto importante. Mesmo com sinais, você precisa manter sua base firme. E no próximo passo, você vai entender como sustentar sua decisão sem voltar para o ciclo de dúvida. Agora você precisa manter o que foi estabelecido. Depois de decidir, a mente pode tentar voltar para o antigo padrão. Questionamentos reaparecem. Dúvidas tentam ganhar espaço. E você pode sentir vontade de rever tudo novamente. Mas aqui está o ponto-chave.
Se você volta para a dúvida constante, você enfraquece a decisão que já foi alinhada. Confiança não é apenas algo que você sente, é algo que você escolhe sustentar. Você decide permanecer naquilo que foi estabelecido com clareza, mesmo quando a mente tenta oscilar. Isso cria estabilidade. Você não fica revisitando a decisão o tempo todo. Você segue. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 6, peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Isso mostra algo importante. A dúvida constante te tira do lugar. A confiança te mantém firme. Você não precisa provar para si mesmo a cada momento que decidiu certo. Você precisa manter a posição que já foi alinhada. E quando você sustenta isso, sua decisão ganha força. Agora, você não está mais buscando clareza, você está caminhando nela. E no próximo momento, você vai selar tudo isso com uma declaração final que estabelece direção, segurança e firmeza para o caminho que você escolheu. Agora, você sela o que foi construído. Declare com firmeza: minha decisão não nasce da confusão. Minha decisão nasce da direção. Eu não caminho guiado pelo medo. Eu não escolho sob pressão. Eu não avanço baseado em ansiedade. Como está escrito no Salmo 5, versículo 8, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Eu tomo essa direção para mim. Meus pensamentos estão alinhados. Meu coração está em paz. Minha mente não está mais em conflito. Tudo o que precisava ser organizado dentro de mim está sendo ajustado. Eu não volto para a dúvida constante. Eu não recuo. Eu não reabro o que já foi decidido. Eu avanço com confiança. Se este caminho foi alinhado por Deus, ele será sustentado. Se houver ajustes, eles serão feitos no caminho, não no medo. Eu não estou sozinho. Eu estou sendo guiado. E aquilo que Deus direciona não leva ao erro. Permaneça nessa posição. Isso não é apenas uma declaração. É um posicionamento. E o que foi estabelecido aqui continua ativo enquanto você escolhe permanecer firme.